Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, faço parte aqui da equipe de gestão dos FIIs de papel da nossa gestora. É um enorme prazer falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores, falar um pouquinho como o fundo performou nesse trimestre, um pouquinho da nossa cabeça sobre o mercado, perspectiva que a gente vê aqui para frente, tá? Começando aí na página 3, a gente faz um breve resumo. Acho que o grande tema ainda global foi a questão da inflação, que levou bancos centrais, principalmente as economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, enfim, a intensificar o aperto monetário. Nos Estados Unidos a gente chegou a ver a maior inflação em 40 anos, em termos anuais. Certamente esse aumento de juros lá afeta os ativos de risco, que em especial os emergentes, como é o caso do Brasil. Então a gente teve um trimestre em termos macro desafiador, a gente viu aí aumento de dólar, juros, enfim, chegou a ter até todas as NTNBs acima do nível psicológico dos 6% aí durante um período desse trimestre, tá? No Brasil aqui em especial, a inflação nesse TRI começou muito forte, mas acabou arrefecendo, sobretudo ali por medidas específicas do governo, inicialmente ali sobre bandeiras tarifárias, que levou a bandeira verde, que é mais barato ali para as contas de energia, e depois alguns projetos sobre a tributação de combustíveis e alguns serviços essenciais, que até levou já, como fato subsequente do trimestre, aqui no mês de julho, a deflação, né, que saiu ontem, e a perspectiva é que ocorra novamente aqui em agosto deflação, né, no Brasil. Esse até aproveitar o gancho aqui foi um tema muito frequente nos FIIs de CRI nos últimos dias, inclusive impactando vários preços aqui no mercado secundário, pelo que a gente tem visto. É um ponto que certamente surgiria no Q&A, foi bastante frequente aqui no nosso canal de RI. A gente vou fazer uma breve discussão aqui, até o André, o gestor, vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Uma coisa que a gente sempre frisou aqui no Maxi Renda, a gente procurou manter um mix, né, entre inflação e CDI ou pré-fixado. O Brasil a gente sempre vê, né, historicamente é muito, muito volátil, né? Inflação e CDI, não necessariamente eles andam juntos, na maioria das vezes até andam em direções opostas. E como os CRIs não são tão líquidos, né? Embora até o portfólio do Maxi Renda seja relativamente líquido, a gente fala muito da gestão ativa e tal, ah, a gente sempre procurou não concentrar demais num só indexador, porque dada essa volatilidade, então até manter um hedge natural. Hoje a gente tem até por volta de 40, um pouco mais por cento portfólio em CDI, que dá até essa proteção aqui de inflação. E também o Maxi Renda segue o regime de caixa, né? Então, no momento de inflação muito alta, a gente acaba não distribuindo toda a inflação e a gente acaba tendo um colchão ali de correção monetária acumulado nos papéis bem relevante. Até adiantando uma informação aqui para os senhores, a gente acabou o mês de julho com mais de 20 centavos por cota, correção monetária acumulada nos papéis, nos dá bastante tranquilidade aí sobre as distribuições futuras, sobretudo nesse curto prazo aqui, que a gente está falando de deflação, tá? Partindo aqui um pouco mais, voltando aqui mais para questões de mercado, o mercado imobiliário ainda foi bastante forte. É óbvio que o cenário macro é desafiador. A gente sempre falava, né, o efeito da potência da política monetária nesse nosso mercado é muito latente, é muito visível aqui quando a gente vê no dia a dia. Mas lançamentos, vendas continuaram com números bastante bons. Os estoques também continuam em níveis historicamente baixos. Claro que não no mesmo ritmo ali que a gente via de pujança ali final de 2020, começo de 21, tá? No setor popular aqui é um dos mais atingidos, né? Dado que o setor tem uma limitação legal de preço lá no programa Casa Verde e Amarela, dado que o preço é fixo, né? Tem um limite e o custo de insumo não para de subir, né? O INCC continua muito pressionado, há uma correção muito forte de margens, né? Que é preocupante, players menores, esse é um setor bastante fragmentado, players mais alavancados,
mas até novas iniciativas do governo, não sei se todos viram, elevação desse piso de preço, redução de taxa de juros, aumento de subsídios que a gente tem visto, tem dado um alento aí, dado um otimismo ao setor, tá? Na média renda, é um outro ponto de preocupação que a gente tem, é o que a gente chama aqui do jargão, né, o affordability do setor, que é basicamente o poder de compra, né, é a parcela dividido pela renda ali dos possíveis compradores. Dado que a inflação tem pressionado os preços e ainda o que a gente falou na política monetária, né, os juros têm influenciado no financiamento imobiliário, tem elevado o número de parcelas, o que tem aí reduzido o público endereçável que nessa média renda, que a gente vê um pouquinho mais de preocupação. Também a gente está vendo bastante lupa, bastante cuidado. O que a gente vê ainda com bastante bons olhos, bastante saudáveis, é já no altíssimo padrão, que as margens são bem maiores aqui do que no média renda e no casa verde e amarela, tá? Então a gente sempre está acompanhando, priorizando players fortes, né, balanços fortes, igual a gente já vinha falando aqui nas últimas apresentações, tá? Até aproveitando esse gancho, né, um ponto que a gente também vinha falando, esse momento macro é um momento que a gente acha que os portfólios de mais baixo risco são muito mais, acabam passando muito mais incólumes por esse período, então o efeito, né, desses juros, inflação, os balanços são realmente brutais. A gente até via, né, 2020 lá com juros a 2, a gente era bastante tentado ali a aumentar um pouco mais o risco do portfólio, mas a gente foi prudente, a gente viu, até foi bastante acertado, dado que, só dando um exemplo aqui, né, para ilustrar um pouquinho melhor, né, para ficar um pouco mais claro, principalmente para o investidor varejo, né? Por exemplo, uma empresa que é um pouco mais alavancada, por exemplo, ela tem uma dívida que a gente fala no jargão aqui, 4 vezes alavancada, ou seja, a dívida dela é 4 vezes o que ela gera de caixa no semestre. Uma dívida de CDI mais 5, 6, que é por volta de um 20%, 80% da geração de caixa dela é só para pagar os juros dessa dívida. Ou seja, sobra muito pouco para ela investir, pagar impostos, enfim, ou seja, tem que se endividar mais, ou então o acionista tem que aportar mais. Então, a gente, realmente, esse efeito é muito forte. Quando o CDI estava a 2, era um outro efeito. Então, a gente vê esses portfólios de baixo risco bem posicionados, nos dá bastante tranquilidade para atravessar esse período, tá bom? No semestre, a gente investiu nomes fortes, né, até corroborando com o nosso discurso, como Mita, RNI, Mateus. Esses três são até listados, com rates muito bons. A gente vê até com spreads interessantes, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente aí dos volumes e tal. A base de cotistas também a gente destaca, novamente a maior do mercado, assim, disparado, vamos dizer. Até em primeira mão a gente informa que no mês de julho a gente encerrou isso com quase 600 mil, aproximadamente 590 mil cotistas, tá? E como destaque também no semestre, no dia 17 de maio, a gente teve decisão favorável e unânime da CVM sobre a discussão lá que a gente ia falando da limitação de distribuição de rendimentos ao regime contábil, né? Então, foi uma decisão importante aí, impactou todo o mercado de forma positiva, tá? Então, partindo para o slide 4, indo destaques aqui, a gente teve o resultado caixa um pouco acima de 31 centavos, distribuímos 32 centavos por cota, que dá uma média aí de quase 11 centavos por cota no trimestre. A gente aplicou quase 200 milhões em novos CRIs, vendemos pouco mais de 80 milhões, e todos eles em nomes bastante bons de crédito, em sua maioria listados, com rates aí de agências internacionais, tá? A gente teve como destaque interessante também desinvestimento de 4 permutas, tá? Durante esse trimestre, totalizando ali um volume de aproximadamente 47 milhões e mais de 7 milhões de ganho de capital. Até corrobora ali que esse modelo que a gente fala, a resiliência desse modelo,
bons projetos em São Paulo e com TIR bastante interessante, tá? A gente teve projetos que retornaram aqui acima de inflação mais 15%, tá? Inflação, remuneração acima de muitos fundos high yields, mas projetos bem equilibrados, balanceados aqui em São Paulo, corroborando com a resiliência desse modelo que a gente sempre frisa, tá? Até também em primeira mão, em julho, a gente vai divulgar em breve. A gente teve um desinvestimento relevante, também com um relevante ganho de capital ali, que ajudou nosso resultado aqui no mês de julho, tá? Então, esses foram alguns destaques. Falando aqui um pouquinho do macro, a partir da página 6. É. A gente começando pelo PIB, o PIB a gente vê tem surpreendendo bastante positivamente. O mercado como um todo tinha um temor, né? Então o ano juros altos, inflação alta, acaba pressionando mais o macro, poder de compra da população, ano eleitoral, eleição polarizada, sempre traz muita incerteza. Ainda a gente teve a questão da guerra na Ucrânia ali com a Rússia, recentemente aí esses temores a respeito de China, Taiwan, enfim, mas o PIB tem surpreendido positivamente. A gente saiu de uma previsão de PIB de 0,70 na última apresentação para esse ano para 2%. Então, mais que dobrou aqui essa expectativa de elevação do PIB. A gente vê os números de emprego, creche, indústrias em uma dinâmica bastante resiliente. Então, que até nos anima aqui, até no mercado imobiliário que a gente falou há pouco, dado que ele é bastante correlacionado com o PIB, emprego e poder de compra aqui da população, tá? Obviamente, as maiores preocupações que a gente vai acompanhar são efeitos aí dos juros. Então, não necessariamente os efeitos de juros são sentidos já pós aumento de Banco Central, então isso vão sendo incorporados aos preços da economia, aos financiamentos pessoais, bancários, imobiliários, enfim, crediários e tal. Então a gente vai acompanhar esse efeito que a gente falou dos aumento de juros lá fora, que sempre afeta aqui o câmbio, a nossa economia, a questão da guerra, desenrolar, mas o PIB tem mostrado uma dinâmica bastante interessante, bastante resiliente aqui na nossa visão, da nossa equipe macroeconômica da Asset, tá? Sobre a Selic, acabou o trimestre em 13,25, até mais recentemente, semana passada, foi a 13,75, e paira dúvida no mercado. O mercado está basicamente dividido entre ter parado, né, nesse 13,75 ou um aumento residual ali por volta de 25 bips, tá? Então, estamos chegando ali ao fim desse aperto monetário, a princípio, que até acompanhar é sempre benéfico aí à frente, o mercado, né, normalizar suas expectativas e tal, nos preços, e novamente, né, frisar como vai ser o efeito aqui, a gente vai acompanhar com lupa nos juros dos financiamentos residenciais, tá? Na página 7, só frisa ali um pouquinho dessa dinâmica, embora volátil, bastante resiliente, produção industrial e da confiança, seja do consumidor, dos empresários, então, que tem casado ali com aquela informação do PIB que a gente falou anteriormente. E por último aqui do macro, na página 8, a gente fala um pouquinho da inflação. Igual a gente falou, a gente tem visto a deflação nesse curto prazo. As dúvidas que a gente fica, se tem algum, a gente chama que um shift temporal, por exemplo, as bandeiras foram apenas adiantadas e para frente pode ter um aumento maior, mas também esse mercado de trabalho aquecido, como isso vai estimular a demanda, estímulos governamentais, até acho que foi ontem, teve o primeiro desembolso desse novo auxílio de R$ 600, como isso pode estimular a demanda aí da população, embora a gente tenha visto aí também um alívio nas commodities, também no óleo, né, no petróleo, que isso também pode impactar aí para uma inflação mais baixa. Então a gente vai acompanhar a previsão aqui do nosso setor macroeconômico para 2022 é de 7% e para 2023 5,6%, e estaremos atentos aí a acompanhar, e expectativa também nossa que para agosto tenha uma nova deflação, tá? Na página 10, por favor, Thiago,
Só alguns destaques novamente do fundo. A gente tem visto aí que o fundo, né, considerando os rendimentos, tem outperformado aí o CDI e o IFIX, embora mesmo com uma qualidade de crédito, um baixo risco portfólio que a gente falou, a gente tem visto rendimentos acompanhando bastante bem ali esse aumento do CDI, essa inflação mais pressionada ali no primeiro semestre, e também essas voltas importantes também de permutas que tem auxiliado bastante aqui no nosso resultado, né? Tá, a gente vê também nos gráficos abaixo liquidez já bastante elevada, principalmente final de 19, começo de 20, permanecendo num patamar bem interessante, acima de 4 milhões dia. E a base de nossos cotistas, que a gente já citou, encerrou ali o trimestre com quase 560 e julho já chegando perto da marca simbólica ali de 600 mil cotistas, tá? Então esse foi um breve resumo aqui desse primeiro semestre. Vou passar a palavra aqui para o André Mazetti, o gestor do fundo, e os senhores ficam à vontade, está no nosso Q&A. Ao final a gente vai trabalhar um pouquinho ali, perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação na nossa conferência trimestral. Dando continuidade aqui no slide 12, bom, só relembrando aqui as características do fundo, né? O Maxi Renda é um fundo de gestão ativa, né, em multi-estratégia, sendo a primeira o book de CRI, que representa 75% do patrimônio líquido do fundo, seguido pelo book de permutas financeiras, aí com 9% do patrimônio, e, por fim, o book de fundos imobiliários com 14% do patrimônio líquido. Então, explicando aqui, pessoal, cada estratégia, né, do fundo um pouco mais no detalhe, os books de CRI, né, e permutas são alocações estratégicas, ou seja, aquelas alocações de maior importância e maior relevância ali para o fundo. O book de fundos, basicamente, nós enxergamos de duas formas, tá? A primeira forma é meramente tático, tá? Ou seja, movimentos ali pontuais de oportunidade ali para gerar ganho de capital em um curto espaço de tempo. E a segunda forma, em alguns casos, que eu vou até explicar um pouco mais adiante, são posições que enxergamos como uma estratégia similar aos CRIs, né, na sua essência, em que existe basicamente um fundamento de crédito por trás, tá? Nós sempre falamos aqui nas conferências anteriores, né, que o nosso target de alocação, ou seja, o nosso objetivo de alocação seria basicamente 80% do patrimônio em CRI e 80% em permutas, tá? São operações mais high yields, que o Evandro descreveu um pouquinho, e mais adiante eu também vou falar com um pouco mais de detalhe. Mas isso, né, essa relação de 80%, 20%, pessoal, é mais num cenário de juros em patamares não tão altos, tá? Atualmente, né, como o Evandro mencionou, estamos com uma Selic ali na casa de 13,75% ao ano. É um patamar, sem dúvida nenhuma, bem elevado, né? E com isso o custo de oportunidade muda significativamente. Dada, né, essa nova realidade de juros, a gente começou a reposicionar aqui o portfólio do fundo para deixar uma exposição menor em permutas, né? Por isso o motivo aí dos desinvestimentos mencionados aí pelo Evandro no comecinho da apresentação. E, por outro lado, mais exposição em CRI high grade, e com isso o fundo, né, começa a gerar resultados caixa no curto prazo, e com juros em patamares mais altos, os high grades eles acabam remunerando muito bem ali o investidor, sem que o fundo precise tomar ali grandes riscos, tá? A gente sempre vem falando, né, que aqui nos calls trimestrais anteriores, que a diferença de retorno, né, de um CRI high yield para um high grade, nesse patamar de juros mais alto, caiu bastante, né? De forma que agora, né, o momento de posicionar o fundo de forma que o cotista seja muito bem remunerado, com riscos infinitamente menores, né, e melhores também, do que o high yield. Então, isso é o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos trimestres, né, que a gente vem reportando aqui nos calls, e a gente vai, né, ao longo da apresentação, explicar um pouco mais em detalhe. Passando aqui para o próximo slide, slide 13, né, sobre o book de fundos imobiliários no gráfico superior da esquerda, no final do trimestre, a gente fechou o book de Fund of Funds com 327 milhões, distribuídos ali em 15 fundos, sendo que boa parte, né, fundos mais exclusivos, em que o nosso investimento foi via oferta CVM 476, né, formado por Club Deals, que são, de uma certa forma, pouco acessíveis ali ao público varejo, né, público investidor geral,
em que, né, a gente entende que tem uma arbitragem né, no mercado, conforme, né, esses fundos eles vão ganhando tração, a gente tem uma visibilidade de sair gerando um ganho de capital para os primeiros entrantes, que foi o caso aqui do Maxi Renda. Outra tese que temos dentro desse book são os fundos que tenham ali na sua essência, como eu falei, uma cara de CRI, por razões, né, mais relacionadas ali à estruturação, acabaram vindo ali com a mercado numa roupagem de fundo imobiliário, mas mais adiante eu vou explicar um pouquinho. Então, acho que vale pegar como exemplo até a nossa maior exposição nesse book de Fund of Funds, que é o fundo SPVJ11, né, para explicar um pouco do conceito do porquê que a gente enxerga que esses fundos acaba tendo uma ótica mais similar a CRI do que fundos imobiliários propriamente dito, tá? Então, o SPVJ aqui, né, o exemplo que eu estou pegando, são vários contratos atípicos de locação, por volta de 10, 11 contratos, com uma concentração maior, risco grupo Pão de Açúcar, algo em torno ali de 95% do fundo, né? E esses contratos têm características de crédito porque são contratos de longo prazo e com multas rescisórias equivalentes a todo o saldo de contrato, né? Então, basicamente, a gente corre aqui o risco de crédito dos locatários, né? Por isso que a gente acaba mencionando a similaridade disso com os CRIs. Sobre o book de CRI, né, o gráfico superior da direita, nós temos nessa foto aqui, terminando o trimestre, 61 papéis, sendo aí boa parte, 92%, do saldo alocado em high grade, e 8% ainda em high yield. Aqui vale mencionar que boa parte, né, dos CRIs alocados pelo Maxi Renda são frutos ali de originações próprias nossas, é uma característica nossa aqui nos nossos fundos de crédito do Estado. A gente, né, dada essa originação própria, consegue alocar ativos com bons prêmios intrínsecos, né? Isso nos permite a fazer um bom resultado no mercado secundário. Então, um exemplo que eu sempre dou aqui, para ficar um pouco mais fácil aqui o entendimento, então, por exemplo, um CRI que o mercado tomaria por IPCA mais 8, por hipótese, a gente consegue originar e estruturar por uma gordura de taxa, ou seja, inflação mais 9, e aí a gente vende né, esse papel pelos mesmos inflação mais 8 que o mercado tomaria, que eu mencionei. Então, é possível arbitrar, né, os juros em cima desses papéis mais líquidos, né, são bons nomes de crédito, por óbvio, então acaba sendo mais fácil vender isso no mercado secundário. Por isso que o Evandro até comentou que, conceitualmente, né, um CRI ele acaba sendo um pouco mais líquido, mas os nossos CRIs do Maxi Renda têm essa característica de maior liquidez, muito em função dessa qualidade no crédito, né? Então, basicamente, isso, né, explica o porquê que a gente conseguiu vender mais de 80 milhões em 8 CRIs ali dentro do trimestre, tá? É uma gestão realmente muito ativa aqui do Maxi Renda. Sobre o book de permutas financeiras, né, o Evandro já adiantou, nós investimos nesse último trimestre aí 46 milhões aproximadamente, 4 projetos, um no bairro de Perdizes, outro no bairro de Ipiranga, outro freguesia do Oi e Vila Mascote, né? São todos bairros ali na cidade de São Paulo. Tivemos 12 SPS reduzindo o capital para o fundo, ou seja, um volume de 12 milhões de reais. Isso já mostra aí o início do ciclo de término desses projetos, né? E essas 4 permutas desinvestidas geraram um bom retorno aí, que o Evandro também comentou, mais de 7 milhões ali de ganho de capital, que ajudaram ali a compor a base de distribuição do fundo para os investidores. Então, e além, obviamente, né, de gerar caixa, aqui, liberar caixa para o Maxi Renda, né, para a gente seguir ali a tese que eu comentei, de aproveitar esse momento macro de juros mais altos e investir em ativos mais óbvios de crédito. Hoje o fundo tem aproximadamente 200 milhões, um pouco mais, alocados em 18 obras, e aqui eu acho que vale relembrar, né, como é que esses investimentos em permuta financeira são feitos, tá? Basicamente, pessoal, trata-se de investimentos em desenvolvimento imobiliário residencial, em parceria com boas incorporadoras do nosso hall de relacionamento. O Maxi Renda tem os principais riscos do setor ali mitigados, como custo de obra, reclamações de mutuários, trabalhistas, embargos de obra, atraso, etc. Basicamente, o Maxi Renda tem um percentual da receita do projeto. Então, é como se fosse ali, fazendo uma analogia, como se fosse um imposto sobre a receita, independente do resultado, independente da margem, né? O que mitiga bastante também o risco, né, desse investimento aqui dentro do fundo.
E a localização, né, como o Evandro comentou, projetos em São Paulo, então, por óbvio, é a praça mais resiliente do país, mais forte. Então, esse é o motivo pelo qual a gente investe em São Paulo. Então, dando um pulo aqui no slide 28, a gente consegue entender um pouco a dinâmica de fluxo de caixa das permutas. Então, só um disclaimer inicial aqui, pessoal, isso é apenas um exemplo de projeto, tá? Obviamente, cada projeto tem a sua dinâmica, né, de recebimento, mas boa parte da indústria de projetos, principalmente verticais, né, diria que tem uma dinâmica muito similar ao que eu vou explicar aqui, tá, nesse slide. Então, aqui temos uma linha do tempo, né, em que da esquerda para a direita temos alguns marcos como lançamento, depois de 6 meses em média ocorre o início das obras, e depois de 3 anos de prazo de construção, a gente chega no habite, e após o habite, a SPE recebe o que a gente chama de repasse, né, que é quando os adquirentes das unidades costumam quitar ali, pagar os seus apartamentos. Então, notem ali em cima, na parte superior desse gráfico, que entre o lançamento e o habite, em um prazo ali aproximado de 3 anos e meio, apenas 20% das unidades, né, vendidas são pagas pelos adquirentes. E todo o restante, ou seja, os 80%, são pagos no repasse e um prazo médio de 6 meses, ou seja, um prazo extremamente curto. Então, é o que eu sempre falo aqui nos calls, sempre recomendo que olhem os nossos relatórios gerenciais mensais, né, se atentem ali às datas de habite, porque é ali que, né, depois dessa data, que boa parte do fluxo de caixa ele acaba sendo retornado né, para os cofres ali do fundo, do caixa do fundo. Então, isso naturalmente, por consequência, reflete na distribuição do maxi renda para os cotistas. Tá? Seguindo aqui o slide 18, voltando um pouquinho na apresentação. Ótimo, a gente fala aqui um pouco sobre o mercado de CRI, né? Bom, aqui nesse slide a gente, né, sempre vem dividindo com os senhores aí o nosso otimismo, né, com esse mercado, né? Gostaria de destacar que o mercado de CRI continua muito aquecido, muito promissor. Nós aqui da XP Asset, a gente realmente acredita que os CRIs ali serão fontes de financiamento cada vez mais relevantes e presentes ali, substituindo as captações mais, entre aspas, arcaicas, né, que são basicamente poupança e FGTS. E falando de poupança, inclusive a captação líquida da poupança no primeiro semestre de 22 foi negativa em mais de 50 bilhões de reais, né? O ano passado, só para fins de referência, o resgate líquido da poupança foi na ordem de 35 bilhões, né? Ou seja, o primeiro semestre de 22, né, esses 50 bilhões já é bem maior do que o ano inteiro, né, de resgate, né, de 2021, que foi na ordem de 35, como eu comentei. Então, a gente vem relatando ali esses números aqui nos nossos calls trimestrais e pelo que a gente vem observando, trimestre após trimestre, esse número de resgate da poupança vem aumentando bastante. Então, de uma certa forma, esse crescimento nas emissões dos CRIs acaba sendo uma alternativa muito importante ali para financiar o setor, né? Falando um pouquinho do gráfico, né? Note que no gráfico o estoque de CRI em 2022 segue ainda em patamares bem elevados, né, na casa dos 100 bilhões de reais. O recorde histórico foi atingido no último trimestre, com mais de 111 bilhões. Então, o estoque atual segue em volume bem alto, bem próximo, né, da máxima histórica. E a gente também pode observar no gráfico da direita, né, essas duas barras, né, que o volume emitido até 30 de junho de 2022 atingiu quase 15 bilhões, número esse aí bem, né, enfim, superior ao emitido, né, em junho de 21, foi de 13 bilhões. Então, de uma certa forma, o mercado brasileiro fechou o ano de 2021 com a maior emissão de CRI da história, tá? E seguindo essa tendência aqui do ano de 22, né, nos parece que esse ano a gente deve bater aí o recorde de emissão histórico. Então, diante desses dados, naturalmente, nós aqui da XP Asset estamos bem animados aí com a relevância que os CRIs estão tomando no mercado. Seguindo aqui para o slide 19, bom, aqui também sempre mostra todo trimestre esse fluxo de caixa projetado, né, para os próximos 12 meses. Nesse fluxo, a gente consegue passar uma visibilidade interessante por rúbrica, lembrando aqui a todos, né, que os recursos referentes às amortizações dos papéis são reinvestidos, esses aí representados aí em azul mais escuro, mais claro, desculpa.
E os recursos referentes aos juros e correção monetária são distribuídos aos investidores do fundo, nas cores mais escuras aí do gráfico. É claro que é só uma foto, né, pessoal? Né, como nossa gestão é extremamente ativa na compra e venda de papéis no mercado secundário, principalmente nas vendas no secundário, esse fluxo, por consequência, acaba mudando, né? Como eu falei, ao longo do trimestre, por exemplo, a gente vendeu mais de 80 milhões em papéis, e compramos ali quase 200 milhões, ou seja, essa dinâmica, né, desse fluxo aqui muda completamente. Pulando aqui rapidamente para o slide 21, a gente consegue ver que os CRIs, né, como o Evandro mencionou, estão uma indexação bem dividida entre inflação e CDI. Acaba sendo, entre aspas, o que a gente comentou, né, um hedge natural, em momentos ali de inflação ou mais baixa, e o CDI mais alto, ou vice-versa, a gente está, de uma certa forma, protegido, sempre pagando bons rendimentos para os investidores. E como o Evandro mencionou, uma pergunta muito frequente, né, como é que a deflação impacta ali os fundos imobiliários de papel e também aqui na nossa parcela do Maxi Renda, que está exposta ao IPCA. Então, assim, complementando um pouco do que o Evandro falou no início aqui do nosso call, né, a gente adota o critério caixa de distribuição de rendimentos, que foi esse critério que foi duramente discutido ali com a CVM. Inclusive, tem até perguntas já sobre esse tema no finalzinho do Q&A, a gente responde. Mas, né, enfim, a gente adota aqui um critério de distribuição caixa que é né, o que foi, de uma certa forma, chancelado pela CVM, ou seja, só distribui a inflação, né, na proporção em que ocorreu a amortização do papel no mês, né? Então, só para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender, um CRI, né, que roda ali, né, que remunera IPCA mais 8, por hipótese, tá, pessoal? Vou pegar um exemplo aqui, IPCA mais 8. Tem um cronograma de amortização, né, em que em um determinado mês específico não há amortização, ou seja, não tem pagamento de principal pelo devedor. Nesse mês, por exemplo, partindo da premissa que o fundo tenha só esse CRI, aqui no nosso exemplo, né, os investidores eles teriam apenas o 8%, o IPCA ele seria incorporado no principal. Então, no nosso fundo aqui no Maxi Renda, uma deflação não causa um efeito muito grande nos papéis, porque a maioria dos papéis que tem uma inflação, né, tem uma inflação grande acumulada do nosso portfólio aqui do Maxi Renda, tem muito CRI Build Suit, né, por exemplo, o BTS, que segue uma tabela price, né, de amortização, ou seja, existe uma recorrência muito grande, um reloginho sempre amortizando ali, por hipótese, ali 0,5% ao mês. Então, tiveram vários meses, como todos sabem aqui, inflação ali na casa de 1%, 1,62%, que foi até aquela bem alta que assustou o mercado em março, e com isso foi acumulando bastante inflação. E o Max Rina foi descarregando uma parcela muito menor do que foi acumulado. Então, mesmo essa deflação que foi divulgada ali essa semana, né, de 0,68, né, nós temos ali aproximadamente 3,5%, o Evandro até passou o número exato em centavos, acumulado dessa inflação, e naturalmente uma deflação ela come um pouco desse nosso colchão de gordura, né, que o Evandro até comentou, mas, né, os papéis seguem distribuindo de forma recorrente. Então, assim, esse é o grande perfil ali, né, de CRI do Maxi Rendas, né, são papéis que têm uma inflação muito grande acumulada, né, e podem passar esse momento mais duro, de inflação mais baixa, né, de uma forma bem protegida. Só para explicar um pouquinho mais, dar um pouco mais de cor, que tipo de papel poderiam ser impactados com essas deflações, né? Então, por exemplo, pegar alguns CRIs que estão mais na reta final, né, ou seja, no finalzinho ali da sua vida, né, da operação, ou seja, são CRIs que já descarregaram todo esse colchão de inflação, ou até mesmo aqueles CRIs que é o que a gente chama de cash sweep, né? O que é isso? É quando o cronograma de amortização de um determinado CRI, ele acaba tendo uma amortização antecipada, dada a geração de caixa daquela operação. Então, por consequência, né, essa amortização ela acontece numa velocidade muito rápida. E por acontecer numa velocidade muito rápida, né, essa questão de descarregar a inflação ela também acompanha de forma muito rápida. Então, naturalmente, os fundos que têm exposição maior a esse tipo de CRI, aí sim esses vão sofrer bastante com essa deflação. Ou até mesmo, né, infelizmente, tem alguns fundos na indústria que distribuem seguindo a curva dos papéis.
ou seja, tudo que foi acruado no mês seguinte, ele descarrega toda essa inflação, no mês seguinte ou 2 meses à frente, ele descarrega toda essa inflação que foi acruada, né, que foi contabilizada. Então, esses fundos, por exemplo, não tem mais reserva nenhuma de inflação e, com certeza, uma deflação ali, né, vai afetar esse tipo de fundo. O que não é o caso aqui do Maxi Renda, só para deixar claro. Bom, mas, de qualquer forma, tendo mais dúvidas, a gente pode esclarecer no Q&A. Bom, seguindo aqui para o slide 22, nesse slide, basicamente, a gente fala, dos maiores devedores ali do Maxi Renda, tá? A gente pode observar que os 10 maiores riscos de crédito, na sua grande maioria, representam individualmente, né, menos de 3, 4%, se a gente pegar ali, né, a parte mais de baixo da tabela, ou seja, representam entre 3 e 4% do patrimônio líquido. Isso mostra o quão diversificado e pulverizado é o risco de crédito do Maxi Renda. Como vocês podem ver, são nomes bem conhecidos e possuem ali uma robustez de crédito, né, como a Almeida Júnior, por exemplo, que é uma empresa líder no shopping, no setor de shopping na região sul do país onde atua. Aqui são alguns CRIs que têm bons shoppings cedidos em garantia, com bons LTVs, e principalmente seção de fluxo ali, ou seja, são shoppings que performam muito bem no quesito NOI, né, ou seja, o resultado do shopping. Temos aqui nomes como a Mitre, que é uma empresa do setor de construção civil, que tem um balanço muito forte, né, com baixíssimo nível de endividamento. Inclusive, a única dívida corporativa da empresa está conosco, né, aqui no Maxi Renda. Então, é uma empresa que tem um rating também muito bom. Outros nomes como PESA, né, que é uma das maiores revendedoras de máquina agrícola do país. Né? A PESA, para quem não conhece, é a revendedora de produtos ali Caterpillar, no sul do país. Temos também Clarent, que é uma empresa multinacional suíça, uma das líderes mundiais em especialidade química. O crédito também muito parrudo. Enfim, em linhas gerais, isso aqui só para mostrar ali alguns nomes, que são as principais exposições, e riscos ali muito parrudos e uma pulverização muito grande ali na carteira do Maxi Renda. Pulando aqui para o slide 27, aqui nesse slide a gente fala um pouquinho sobre o mercado imobiliário residencial, né, em que o Maxi Renda tem exposição principalmente por meio do book de permutas. Aqui, né, a gente consegue ver que na pesquisa do Secov, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, a gente consegue ver que o VSO, para quem não sabe, é venda sobre oferta, tá? Que é um indicador importante de absorção das vendas, tá? Das unidades. Então, o VSO dos últimos 12 meses na cidade de São Paulo foi de 52%, tá? Praticamente estável com o ano anterior, mas é uma estabilidade em um patamar bem elevado, bem alto, tá? Ou seja, isso mostra que o mercado segue ainda aquecido e resiliente. A gente consegue ver no gráfico que as vendas e os lançamentos continuam em ritmo também muito forte. Se a gente analisar as vendas acumuladas de 2022 sobre 2021, houve um crescimento de quase 7% e um crescimento de quase 12% nos lançamentos, tá? Então, nesse sentido, isso nos dá um conforto que o nosso book de permuta financeira está inserido, né? Segue em um bom momento de mercado, mesmo nessa turbulência macroeconômica que a gente está vivendo, né? Sobretudo nesse ano eleitoral. Por outro lado, como eu falei no início aí do nosso call, mesmo estando confortável com a performance do setor imobiliário residencial de São Paulo, que a gente acabou de ver, aqui nós, no time de gestão, a gente acredita que o custo de oportunidade mudou radicalmente, né, nos últimos meses, e para fundos de gestão ativa, como é o caso aqui do Maxi, né, do Maxi Renda, né, na nossa visão, vai ser mais eficiente aproveitar essa nova realidade de juros altos, né, e ajustar o mix de estratégias de forma que a gente tenha mais alocações em ativos com menos risco, pagando juros recorrentes nominais altos, dada a forte abertura do CDI que aconteceu aí nos últimos meses. Então, nesse sentido, como vocês devem ter percebido, para quem acompanha o fundo aí nas nossas lâminas mensais, desde o final do ano passado, a gente começou a, entre aspas, tirar o pé do acelerador no que tange a alocação em permutas, e no curto prazo, né, no curto/médio prazo, isso tende a majorar o yield do fundo e trazer mais segurança, né, ao portfólio. Eu reforço aqui, pessoal, só mais como um disclaimer mesmo, que isso que eu estou falando não é uma garantia de resultado futuro, tá? É importante dar esse disclaimer,
mas é um conceito muito simples, né? Basicamente, ao trocar permuta, que tem resultados bem concentrados no longo prazo, por ativos de crédito que pagam PMTs, né, parcelas recorrentes com taxas, né, altas, o choque já é sentido no curto prazo pelo fundo, né? Então, é isso que vem acontecendo aqui na gestão do Maxi Renda. Então, pessoal, bom, esses foram os highlights aí do trimestre. Agora a gente vai abrir aí o espaço para perguntas e respostas. Obrigado. Mazete, tem uma pergunta aqui. Existe alguma movimentação ou planejamento futuro de se realizar alguma oferta pública nos próximos trimestres? Olha, bom, assim, no momento o fundo está sem janela de captação. Como vocês viram, o fundo está extremamente sem caixa. A gente tem essa gestão ativa que a gente consegue gerar caixa vendendo os ativos mais líquidos do portfólio, gerando ganho de capital. Então, por hora, o fundo está, vamos dizer, num bom formato, e a gente não está vislumbrando aí uma oferta no curto prazo, não. Tem uma outra do Denilson aqui. A decisão da CVM acerca da distribuição de resultados já está fechada ou ela ainda pode mudar? Se reverter, qual que é o risco para o fundo e suas cotas? Bom, obrigado pela pergunta, Deilson. É uma boa pergunta e importante pergunta. A decisão ela foi revertida e não cabe mais nenhuma discussão sobre isso, tá? Só relembrando, né? No final do ano passado teve uma decisão do colegiado, desculpa, da CVM, em que a distribuição do Maxi Renda não estava adequada, enfim, em função de todo o contexto aí que a gente já explicou. E aí a gente conseguiu reverter essa decisão junto com todo, né, o apoio dos outros players do mercado, né, ou seja, outros gestores e administradores, e a CVM entendeu aqui que o formato que o Maxi Renda vinha distribuindo era realmente o formato correto. Então, essa já é uma decisão final e não cabe nenhuma mudança em relação a isso. A apresentação trimestral de resultados do fundo Maxi Renda está encerrada. Lembramos que a apresentação ela foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/maxirenda. Agradecemos novamente a participação de todos e desejamos uma boa tarde.